Graça e paz para todos vocês, toda a vossa família. Aqui mais uma vez é o Reinaldo Barbosa, do Evangelho da Graça, libertando vidas da religiosidade, preterista completo e escatologia consumada, né? Estamos aqui para trazer mais um entendimento, para que possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Evangelho eterno de Cristo, para que possamos nos libertar da religiosidade cada vez mais, não é mesmo? Então, eu tenho um tema hoje aqui para vossas vidas, para vos apresentar e trazer aqui as explicações para esse tema do dia de hoje, que é este aqui, ó, predestinação, eleitos salvos pela fé do Senhor Jesus. O texto inicial se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Por que eu estou trazendo este tema? Porque por muitos anos eu estive dentro do sistema religioso evangélico, onde pastoreei a igreja, fui pastor, onde ministrei, preguei o evangelho, como eles dizem lá, que eles pregam o evangelho, e eu não tinha o conhecimento da predestinação. Fiz cursos de teologia, seminários teológicos, tudo isso, mas eu não tinha o conhecimento da predestinação. Eu não tinha o conhecimento dos eleitos. Quem são os eleitos? Quem eram os eleitos? Por quê? Porque lá o sistema não apresenta essa versão, eles não apresentam essas verdades para a gente. Foi preciso eu renovar a minha mente, vir para o Evangelho da Graça, estudar, ler a Bíblia novamente, para que agora eu pudesse trazer os esclarecimentos para vocês, para as pessoas que são ocultos de vocês, que os pastores escondem de vocês, os líderes religiosos, eles escondem estas verdades, certo? No decorrer aqui das explicações, nós vamos entrar nos detalhes. Então, eu quero ler contigo aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, olha. Versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque, tem uma vírgula aqui, tá? Uma vírgula e ponto. Isso quer dizer o quê? Que o texto ele não terminou ali, ele tem uma continuidade. Porque a fé não é de todos. Vou ler novamente. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então, a predestinação, os eleitos, os salvos, não depende de mim, não depende de você, não depende do pastor pregar, do evangelista pregar, da missionária pregar, não depende do homem querer ser predestinado ou querer ser eleito. Por quê? O sistema ele prega e ensina que nós temos que ter fé. O sistema ensina que as pessoas precisam ter fé para ser predestinado ou para ser salvo. Porém, irmão, quem nos salvou foi a fé do Senhor. Não foi a minha fé e nem a sua fé. Porque a nossa fé não nos conceda salvação. A nossa fé, ela já é a conclusão de sermos salvos. Porque nós já somos salvos. Você que não é evangélico, você que é católico, que ainda não foi em uma igreja evangélica, ou que ainda não se deparou com um evangélico, você vai se deparar com esse evangelho. E ele vai dizer para você assim, olha,
você é católico, não é? Você vai responder, sim, sou. Então, esse evangélico vai falar para você, então você não é de Deus. Você não faz parte do plano de Deus. Você não faz parte do reino de Deus. Para você fazer parte do reino de Deus e do plano de Deus, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, batizar nas águas e obedecer às doutrinas de um sistema religioso. Você vai deparar com evangélicos trazendo esta palavra dessa forma que eu estou te falando aqui para você. Por quê? Porque eu já fui evangélico, já preguei para vocês católicos também, e eu falava que vocês não eram de Deus. Que vocês só seriam de Deus se vocês aceitassem Jesus e fossem lá para a igreja evangélica. Porém, irmão, tudo isso é uma mentira e um engano. Também como é uma mentira e um engano também da religião católica de afirmar que eles é que são salvos. Que não precisam ir para a igreja evangélica ou fazer isso para ser salvo, porque é eles que têm que ser salvos e é que os evangélicos é que têm que voltar para a igreja católica se quiser ir para o céu. Então, notamos-se que há uma manipulação, um engano e há uma confusão entre as duas religiões. Por quê? É uma julgando a outra. Enquanto a Bíblia nos apresenta todos os eleitos, salvos, predestinados e a fé que nos alcançou. Foi nós que fomos alcançados pela fé do Senhor. Não foi a nossa fé que alcançou o Senhor, foi a fé dele que nos alcançou. O sistema vai falar que você precisa ter fé, precisa crer, batizar, para depois você ser salvo. Então, é um ensino ao contrário da Bíblia. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Porque a fé não é de todos. Então, a fé não é de todos. Está dizendo o quê? Que a fé não é dos homens maus. A fé é dos eleitos. São os eleitos quem tem fé. As pessoas do coração mau, da mente má, os homens maus, eles não têm fé. A fé não alcançou eles, então a fé não é deles. Então, por isso o apóstolo Paulo está dizendo que a fé não é de todos realmente. Mas essa fé, ela não vai passar a ser minha, de você ou de fulano de ciclano, se decidirmos querer receber essa fé. Não, não é isso. Por quê? Porque esta fé ela já foi nos concedida desde antes da fundação do mundo. Preste bem atenção. Foi desde antes da fundação do mundo que alcançamos a fé do Senhor. E fomos predestinados e eleitos por Ele, independentemente de um sistema religioso ou não. Porque esse sistema religioso é uma invenção do homem, amados. É uma invenção. Seja católica, seja budista, espírita, universalista, seja evangélicas, qualquer tipo de religião que prega uma doutrina própria, que ensinam que para ser salvo precisa obedecer regras e doutrinas desse sistema, é uma religião manipuladora. A Bíblia não nos apoia assim. A Bíblia nos apresenta salvos. Então, predestinado e eleitos desde antes da fundação do mundo, o sistema religioso fala que você só é predestinado após você aceitar Jesus. Então, isto aí não é uma predestinação. Porque eles entendem assim, não, é porque Deus, ele na sua presciência, sabia que as pessoas, uns iriam aceitar e outros não. Então, esses que aceitariam Jesus, esses sim são os predestinados. Não, irmão, não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que é a predestinação. A predestinação é que o Senhor já
predestinou os eleitos dele desde antes da fundação do mundo. Porém, uma obra que foi concluída lá na cruz do Calvário. Certo? Olha, vamos entender Tito capítulo 1, versículo 1, que o apóstolo vai dizer também. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Olha, segundo a fé dos eleitos. Então, para quem foi a fé? A fé foi para os eleitos. A fé é para os eleitos. Quem são os eleitos de Deus? Te faço uma pergunta. Você crê em Deus? Você tem fé em Deus? Você acredita que Deus existe? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? E que Jesus foi o Filho de Deus, enviado por Deus para salvar os que estavam perdidos? Você crê que Jesus e Deus são as mesmas pessoas? Se você crê em tudo isto aí, você é um eleito. Você é um eleito. Você não precisa fazer parte de nenhum sistema. Se você, até mesmo você que nunca entrou numa igreja católica, numa igreja evangélica, mas você tem Deus é o centro, você tem Deus no centro da tua vida, você é um eleito. Por quê? Porque você é uma pessoa de boas obras. Os eleitos, eles fazem boas obras. Nós não precisamos fazer boas obras para sermos eleitos. Nós fazemos boas obras porque já somos eleitos. Não precisamos fazer boas obras para ser salvo. Não precisamos fazer boas obras para ter a fé do Senhor. Nós fazemos boas obras porque nós já temos a fé. Nós fazemos boas obras porque nós já somos salvos. Se você faz boas obras, você é um eleito de Deus. Amém? Não precisa aceitar Jesus lá dentro de um sistema. Não precisa obedecer às regras lá, às doutrinas de lá, que são doutrinas impostas por eles mesmos, dos próprios homens, que eles pegam os textos bíblicos e manipulam, e criam doutrinas e aplicam na vida das pessoas. Então, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segunda a piedade. Então, a fé do Senhor alcançou os eleitos. Os eleitos, aí as pessoas falam assim, não, Reinaldo, mas espera aí. Os eleitos são aqueles que têm que aceitar Jesus, reconhecer Jesus como seu Salvador, levantar as mãos, batizar nas águas, obedecer o pastor, ser um dizimista fiel, ir para a igreja, todos os cultos. Não, meu irmão, isso aí não é um eleito. Você entendeu? Não é um eleito. Porque o eleito, ele entende a obra de Cristo lá na cruz, que foi perfeita. O eleito, ele entende que ele foi eleito por Deus e predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. E não quando ela entrou dentro de uma igreja e aceitou Jesus lá. Por quê? Esse conceito de aceitar Jesus, isso é um engano, é uma mentira. Não existe isso na Bíblia. Não tem na Bíblia o conceito de aceitar Jesus como Salvador. Isso é uma invenção do homem, do sistema religioso, para manipular e enganar as pessoas. Essa é a verdade. Entendeu? A fé pertence a um grupo de pessoas eleitos. Os salvos, os eleitos, crê porque já são salvos. Os eleitos crê para ser salvos? Não. Os eleitos crê porque já são salvos. Olha o que diz Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Filipenses, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo lá, escrevendo aos Filipenses. Versículo 9. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, o que o apóstolo Paulo está explicando aqui? Que vós
que foi concedido a vós. Então foi concedido a nós a fé. Não foi nós que buscou a fé. A fé não é um mérito meu e nem um mérito seu. Nós não temos mérito algum para ser salvos. Não é por obras, não é por rudimentos, não é por lei, não é por obedecer isso, obedecer aquilo, não. O mérito não é nosso, o mérito é dele. Foi ele que nos concedeu. Olha, vós foi concedido em relação a Cristo. Não somente crer nele, como também padecer por ele. Não é somente crer. Não, eu creio que Jesus vai me salvar. Eu creio que eu serei salvo. Eu tenho fé que eu vou para o céu. Não, meu irmão. Nós temos fé que ele já nos salvou. Não é a minha fé e nem a sua fé que vai te salvar. Porque foi a fé dele. Ele nos concedeu esta fé. Foi um privilégio dado por Deus. Não foi nós que adquirimos. Não foi nós que adquirimos esta fé. Esta fé ela foi dada por Deus por nós. Foi um privilégio. Não fazendo boas obras para ser salvo. E fazemos boas obras porque já somos salvos. Expliquei, né? Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos entender isso aqui. O sistema não entende isso aqui. O sistema, eles manipulam os textos, passa por cima dos textos, porque eles precisam manter as pessoas lá dentro. Eles precisam manter um grupo de pessoas lá dentro, porque senão, se eles falar a verdade, meu irmão, não vai ter lucro, né? Não vai entrar dinheiro lá. As igrejas, você sabia que as igrejas evangélicas só existem por causa do dízimo, das ofertas e dos votos? Você sabia que eles não estão nem aí para almas, para vidas? Meu irmão, minha irmã, você sabia que o pastor lá da tua igreja nem te conhece? Não sabe nem que você existe? Não? Não sabia? Estou te contando. Ele não sabe que você existe. Mas o teu dízimo está entrando lá, a tua oferta, o teu voto, tudo certinho, né? Efésios capítulo 2, do versículo 8 e 9. Olha que maravilha de palavra. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé de Jesus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmão, nós somos salvos por meio da fé. Só que o sistema fala que esse por meio da fé aqui é a fé em Jesus. Não é, irmãos. O texto grego, o original na Bíblia, a tradução original grega da Bíblia, ele nos apresenta que a fé é de Jesus. Foi a fé de Jesus. Eu coloquei esse entre parênteses aqui para que eu possa explicar para você que o por meio da fé não é por meio da fé em Jesus, é por meio da fé de Jesus. Foi por meio da fé de Jesus. O texto, então, as traduções tendenciosas do sistema religioso colocou tirou do texto grego, do texto original, a fé de Jesus e colocou em umas traduções da Bíblia a fé em Jesus. Não é a fé em Jesus que nos salvou. Foi a fé de Jesus que nos salvou. Por quê? Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação não depende de mim, não depende de você. Ninguém precisa fazer nada para ser salvo. Não, eu tenho que... Aí o sistema, eles pregam assim, não, mas nós aqui entendemos que somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, mas para que possamos ser salvos pela graça, primeiro nós precisamos aceitar Jesus, batizar nas águas, ser submisso ao pastor, ser submisso aos cultos, às doutrinas da igreja, aí sim é que seremos salvos. Olha, irmão, se nós precisar fazer algo, qualquer coisa, se eu quiser ser salvo,
Se eu não, eu vou buscar minha salvação, vou procurar minha salvação, a graça deixou de ser graça. Sabia disso? Porque nós somos salvos pela graça porque é dom de Deus. Foi Deus que nos alcançou. Foi Ele que nos buscou através da fé do Senhor Jesus. Foi através da fé do Senhor Jesus que nós fomos eleitos, predestinados para Ele. Não tem nada a ver, irmão, de se sacrificar, fazer sacrifício, subir monte, descer monte, buscar Deus nos templos. Não tem nada a ver isso, irmão. Isso é rituais religiosos. Rituais da religião. Porque ele lá na cruz, Cristo, a obra de Cristo lá na cruz, ela foi perfeita. Ela foi perfeita, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé de Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê, Paulo? Para quê, Paulo? Vamos entender o versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que eu não venha me gloriar dizendo assim, olha, eu sou salvo porque eu obedeci à pregação do pastor. Eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Eu sou salvo porque eu me batizei nas águas. Eu sou salvo porque eu sou um fiel dizimista. Eu sou salvo porque eu escolhi ser salvo. Não mostram essa verdade aí para vocês, né? Ninguém são salvos através de obra nenhuma. Não tem mérito nenhum, meu irmão. Nós não temos nenhum mérito nisso. O mérito é dele. O mérito é todo de Deus. Com a fé do Senhor Jesus, ele nos alcançou. Nos predestinou. Nos elegeu nele. Está entendendo? O sistema fala de um livre-arbítrio. Irmão, não tem livre-arbítrio para a salvação. Não tem livre-arbítrio para alguém ser eleito ou ser predestinado. Nós temos livre-arbítrio de eu decidir na minha vida o que eu quero. Se eu quero comer arroz, ou se eu quero comer feijão, se eu quero comer uma carne assada hoje, ou uma abóbora amanhã. Se eu quero vestir uma roupa clara ou uma roupa escura, se eu quero ir para algum lugar ou não. Então esse é meu livre-arbítrio que eu tenho de decidir o que eu quero. Agora, a respeito do reino espiritual, da vida espiritual, a respeito da salvação, ninguém consegue decidir nada, porque quem decidiu foi ele. O pastor não decide se é você que vai ser salvo e nem você decide ser salvo ou não. Não tem como você escolher ir para o céu ou não. Não tem como, porque quem decidiu foi ele. A obra é dele. Não existe livre-arbítrio para decisões espirituais, meu irmão. Isso é um engano do sistema, é uma mentira. Eles falam, olha, irmãos, o livre-arbítrio, então é você que decide se você vai querer ser salvo, se você vai querer ir para o inferno. Mas está aí o livre-arbítrio, nós estamos pregando, anunciando o evangelho, mas é você que decide se você vai querer ir ou não. É desse jeito, não é? É assim. Mas é uma mentira. Porque livre-arbítrio para a salvação, se quer ir para o céu ou não, meu irmão, isso não existe. Não depende de mim nem de você. Não depende do pastor, nem da missionária, nem do presbítero, nem do evangelista, nem do padre, nem do papa. Você entendeu? Não depende de ninguém. É dele. Ele que decidiu. Tá certo? O resgate dos espíritos aprisionados na morte. É assim que eles pregam dentro do sistema, né? Prisão eterna. Olha só, o apóstolo Paulo nos afirma que fomos eleitos antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Olha que maravilha de palavra. Efésios capítulo 1, no versículo 3 ao 4. Nós não fomos eleitos nem predestinados lá na igreja quando aceitaram Jesus. Não fomos. E nem você quando fez como é que fala lá na religião católica? Fez a catetese, sei lá como é que fala, um negócio assim, né? Batiza lá, é crismado lá, essas coisas. Quando você decide ser católico, ir lá para a igreja católica e seguir as doutrinas de lá, tem todos esses rituais lá também. Então, você não foi eleito nem predestinado através disso aí.
Olha só, Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Versículo 3. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo. Em Cristo. Não foi em mim, através da minha fé, não foi através do eu querer, foi através da fé de Cristo, da fé dele, foi nele. Versículo 4. Quando também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fomos eleitos nele, em Cristo, na fé de Cristo, antes da fundação do mundo. Então foi antes da fundação do mundo que eu e você fomos escolhidos, fomos eleitos, fomos salvos, fomos predestinados. Então a fé, ela foi do Senhor. A fé dos eleitos foi alcançada pelo Senhor. Foi o Senhor que nos concedeu a fé de crer que Ele nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque antes da fundação do mundo não tinha obra para alguém praticar atos de obra para ser salvo. Entendeu? Antes da fundação do mundo, não tinha como alguém fazer alguma coisa para ser salvo. Então ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos encontrados antes da fundação, antes de Deus criar o planeta, o universo, a terra que habitamos, antes do mundo, antes do planeta ser criado, dele criar todas as coisas, nós já tínhamos sido eleitos nele. Você entendeu que essa ideia de ir para uma igreja, aceitar Jesus, para depois você ser de Deus, é uma mentira? Essa ideia de você ir para um sistema, tomar a hóstia, você tem que estar preparado para a hóstia, você tem que estar preparado para a ceia, você tem que estar preparado para o batismo nas águas. Está vendo que é uma ilusão, um engano, porque o sistema não entendeu ainda a obra do batismo. O batismo nas águas foi o batismo da transição dos judeus, do velho pacto para o novo pacto, para a nova aliança. O batismo de João Batista, o batismo nas águas, o batismo que Jesus se batizou. Fala, mas até Jesus batizou. Sim, claro, foi antes da cruz. Então foi um batismo de transição, meu irmão. Esse batismo nas águas não tem nada a ver com as nossas vidas. Tem nada a ver com os eleitos escolhidos nele desde antes da fundação do mundo. Estão mentindo, estão enganando as pessoas, iludindo as pessoas há anos a fios. As pessoas têm a Bíblia em casa, mas elas não conseguem entender o que elas lêem. Porque são manipuladas por isso. São pessoas dentro do sistema e às vezes quer até sair de lá, mas ficam com medo porque eles falam assim, olha, se você sair, você voltar para o mundo, agora você tinha um espírito, um espírito imundo, mas se você voltar para lá para o mundo, vai vir mais 7 espíritos imundos e vai entrar dentro de você. Então a tua vida que antes era pior, agora vai ser pior ainda. Então eles aplicam essas manipulações, esses enganos, esses medos na vida das pessoas, para quê? Para que as pessoas permaneçam lá dentro. Mas nós estamos aqui para abrir os teus olhos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, Deus te alcançou, meu irmão. Deus te conheceu, Deus te predestinou, te salvou, te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais desde antes da fundação do mundo. Você foi eleito nele. Você foi predestinado por ele desde antes da fundação do mundo. A fé, como nós lemos lá atrás, não é para todos, mas é para os eleitos. Mas não é a fé para ser salvo. É a fé de que já somos salvos, meu irmão. Foi a fé dele que nos alcançou. Entendeu aí?
versículos 5 e 6. E nos predestinou, olha que maravilha de palavra, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito da sua vontade. Foi a vontade dele. Não é a minha vontade, não é a sua, nem a do pastor, nem a do padre, nem do papa, não é da vontade de ninguém, foi da vontade dele que eu e você fôssemos predestinados a filhos de adoção em Cristo Jesus. Foi pela vontade dele. Não foi pela minha e nem pela sua vontade. Foi pela vontade dele. Ele que quis. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, meu irmão. Pela sua graça. Pela obra dele. Pela fé dele. Pela vontade dele. Foi ele que quis me encontrar. Foi ele que quis te encontrar. Ele que te elegeu. Ele que me elegeu. Não é quando você entra dentro de um sistema e resolve fazer parte dos rituais de lá, meu irmão. Que lá é um engano, é uma mentira, é uma ilusão. Eles não entenderam ainda a obra transissal da cruz até o ano 70 e antes do ano 70. Da cruz para cá, meu irmão, todos nós já somos eleitos. Todos já fomos predestinados. A obra de Cristo lá na cruz foi uma conclusão desta obra aqui, ó, desde antes da fundação do mundo. O sistema não entendeu. O sistema está pegando o velho pacto e trazendo para dentro da igreja. Está pegando velha aliança que perdeu a sua validade com a queda do templo de Jerusalém no ano 70 DC. Toda a obra sacrificial, toda lei, todos os rudimentos, todos os mandamentos do velho pacto deixou de existir. E agora é o novo pacto, a nova aliança, uma nova lei para as nossas vidas. O sistema não entendeu ainda. Estão aí batizando as pessoas. As pessoas têm que tomar a Santa Ceia. As pessoas têm que curtir, têm que praticar os rituais. Os cultos ritualistas dentro do sistema religioso. Não entenderam a obra da graça de Deus para as nossas vidas. Está manipulando e aprisionando as pessoas dentro de uma religiosidade terrível que escravizam a pessoa lá dentro. É o modo de vestir, é o pastor que decide aonde você vai, é o pastor que decide se você pode ir no aniversário de um parente seu ou não. É o pastor que decide se você pode jogar futebol ou não. É o pastor que decide se você pode assistir televisão ou não. Ora, meu irmão, é uma manipulação. É uma prisão sem grade. O sistema religioso evangélico é o pior de todos eles. O sistema religioso evangélico é uma prisão sem grade. Cristo libertou as vidas. Cristo nos trouxe a liberdade. Ele nos predestinou. Mas o sistema está dizendo que não, que essa obra aqui não vale. Que o que vale é você estar enfiado lá dentro do sistema, levando o dízimo, bajulando o pastor. É você estar cumprindo as escalas dos cultos. Você tem que obedecer o seu líder. Você tem que aceitar Jesus, batizar nas águas, tomar a Santa Ceia, que eles chamam de Santa Ceia, que não existe na Bíblia Santa Ceia, é Páscoa judaica, mas eles obrigam a você a comer o pão feito na padaria por mão de homem e tomar um suco guaragari. Tomar um suco Del Valle, se fosse Del Valle, pelo menos, não, é outro nível, né? Mas tomar um suco de uva e diz que é o sangue de Jesus, comer um pedaço de pão feito na padaria, aonde o homem soa amassando a massa lá, coloca aquela massa no forno e assa um pão e agora ele pega aquele pão e dá para você comer um pedacinho dele, dizendo assim, você está mastigando é o corpo de Jesus. Pega aquele suco e fala assim, você está bebendo, é o sangue de Jesus. Heresias, manipulações religiosas, enganos,
falta de entendimento para que agora possa interpretar os textos bíblicos e entender a verdade, entender a verdadeira obra de Cristo lá na cruz, meu irmão. E nos predestinou para filhos de adoções por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Então não foi a minha vontade, nem a sua, nem do pastor, nem do padre, nem do papa, nem do presidente, nem de ninguém, meu irmão. Foi de Deus, foi a vontade dele. Vontade dele. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele, não é em mim, não é em você, não é no pastor, não é na igreja que você vai, não é na missionária que você obedece, não é no reteté, não é no balabachuras de cantarábias, não, é nele, digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, da vontade de Deus, não é da vontade do homem. A fé não é para todos, a fé é para quem ele predestinou. A fé é para quem entende essa obra maravilhosa que foi feita nele, em Jesus, em Cristo. É nele. Foi a fé dele que me alcançou. Foi a fé dele que me salvou. Não é a minha fé que me salvou. Não é a sua fé que te salva. Foi ele, foi nele, ele que te salvou, que te predestinou. Segundo a vontade dele. Foi a vontade dele. Não tem mérito algum aqui. O apóstolo Paulo tira todo o mérito do homem. Tira todo o mérito. Não é por obras. O sistema fala assim, não, mas nós entendemos que realmente não é por obras. É pela graça. Ora, vocês entendem que é pela graça, mas vocês falam que precisa aceitar Jesus. Que a pessoa que precisa... Olha, não, Deus nos trouxe a mensagem. Nós estamos pregando a mensagem, o evangelho, mas é você que tem que decidir, meu irmão. Olha, varoa, é você que tem que decidir. Varão, é você que decide, varão. Mas nós estamos aqui pregando, a obrigação nossa nós estamos fazendo. Cristo fez a parte dele lá na cruz e agora nós estamos fazendo a nossa. É assim que pregam, meu irmão. É assim que eles ensinam. É? Se Cristo fez a parte dele lá na cruz, meu amado, não precisamos fazer mais nada. Ninguém tem que fazer nada para ser salvo. Ele já salvou. Você já é salvo. Ah, Reinaldo, mas eu tomo uma cachaçinha de vez em quando. Ah, de vez em quando não, né, Reinaldo? Eu tô ali, fazendo um churrasquinho sempre, tomando uma cervejinha. Tem um aniversário de um parente meu ali, lá vai rolar uma cachaçada danada, lá é carne assada, é forró. Mas e aí, Reinaldo, o que eu faço? Meu irmão, é obras da carne. Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zombam. Tudo quanto o homem na carne semear, na carne o homem vai colher. Você entendeu? São obras da carne. Isso não é pecado que vai tirar o eleito, o escolhido de Deus do reino, do céu. Porque quem vai para o céu não é este corpo de carne. Quem vai para o céu é o espírito que habita neste corpo de carne. Este corpo de carne aqui, ele do pó, ele veio para o pó, ele vai voltar. Lá no céu não entra matéria. Lá no céu não entra essa carne. Carne e sangue não entra no céu, meu irmão. Entendeu? O sistema está preocupado com a cerveja que você bebe, está preocupado com a roupa que tu veste, está preocupados aonde você vai. Olha, se arrependam dos vossos pecados. Se não se arrepender dos vossos pecados, vocês vão para o inferno. Jesus vai vir e vocês vão ficar. Nós, os evangélicos, é os que somos salvos. Não seja de quem, não importa de que igreja evangélica você seja. Você tem que ser evangélico para ser salvo. Se você não for evangélico, você não é de Deus. É assim que é pregado, irmão. Que é ensinado dentro desse sistema corrupto e manipulador. Eu repito, corrupto e manipulador. Que usa a Bíblia para manipular e enganar as pessoas. Isto aqui, irmãos, é um mal que eles aplicam. Você entendeu?
Passar por cima desses textos aqui da obra perfeita de Jesus, da obra perfeita de Cristo lá na cruz, irmão, é uma maldade. É uma crueldade, meu irmão. Grande. Foi nele. Digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aí você vai e me fala bem assim, já me falaram assim, na verdade, né? Reinaldo, mas você não pode falar isso para as pessoas, porque se você falar isso, tem aquele cara que é alcoólatra, que bebe, que faz... Aí você vai estar incentivando a pessoa a beber mais ainda. Eu falei, não, meu irmão. Não, eu estou ensinando para a pessoa de que tudo que ela na carne plantar, ela vai colher, meu irmão. Ora, se bebeu uma a mais, se descontrolou, vai causar algum problema. Então, a pessoa que bebe, que faz o uso da bebida, ela tem que ter a sua consciência de que é ela que está plantando e que ela vai colher. Pode provocar um acidente, causa desconforto em casa, briga com a esposa, briga com os filhos. Então isso é obras da carne, isso não tem nada a ver com o reino espiritual, não tem nada a ver com a vida eterna no céu. Pegou aí? Não tem nada a ver, meu irmão. Isso não é, essas práticas carnais não é pecado que tira o homem da presença de Deus. Não existe isso lá na Bíblia. Lá na Bíblia existia 2 pecados. Era o pecado da transgressão da lei de Moisés e o pecado original da queda do homem lá no Éden. E ambos os pecados, Cristo colocou fim neles, destruiu eles lá na cruz. Fazendo de eu, Reinaldo e você, novas criaturas. Capite? Ou não capite? Entendeste ou não entendeu? É fácil de entender. O sistema aí é que engana, manipula, faz manobras, né, para tirar as pessoas da presença de Deus. 2 Timóteo, deixa eu me atualizar aqui, me perdi aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 9 e 10. Paulo sempre coloca Deus no centro de tudo. Olha só, versículo 9. Quem nos salvou? Olha que maravilha, rapaz. Olha aqui. Quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha, tem umas Bíblias aí que aqui está escrito entre dos tempos eternos. Então foi antes da fundação do mundo, antes da eternidade, antes dos tempos eternos, antes dos tempos dos séculos, antes de Deus dizer haja luz. Foi antes de tudo isso, meu irmão, que ele o quê? Nos salvou. Não ensinam isso aqui dentro da igreja aí, irmão. Não ensinam de jeito nenhum. Eles falam, não, esse texto aqui está escrito assim, mas você precisa aceitar Jesus, você precisa correr para a igreja, você precisa obedecer, precisa isso. Irmão, isso faz uma manobra, um malabarismo. Eles pegam a Bíblia, viram ela de cabeça para baixo, assim, sacode ela e fala assim, ó, você tem que obedecer. Tem que obedecer o pastor, você tem que procurar isso aqui, olha. Tá aí, Deus fez tudo mesmo, mas você precisa procurar. Antes dos tempos eternos não tinha obra para que possamos ser salvos. Quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não é por obras. Sim, o sistema prega também que não é por obras. Eles pregam, eles falam, não, mas não é por obras mesmo, não. É pela fé. A fé de quem? Eles falam, não, Reinaldo, é a nossa fé. Se nós não tiver fé, nós não seremos salvos. Não é, meu irmão. É a fé do Senhor que nos salvou. Desde antes dos tempos eternos. Mas segundo o seu próprio, tá vendo que é Ele? É Ele. Não é eu e nem você. Propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos.
Em outras Bíblias, você vai encontrar antes dos tempos eternos. Entendeu? Versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso Salvador Jesus Cristo. Não é o pastor que salva, não é eu, não é você, não é o batismo nas águas, não é o aceitar Jesus. Não. Ele, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Que palavra, né? Que clareza, meu irmão. Hoje eu vejo tudo claro. A minha mente hoje ela é iluminada. Eu leio a Bíblia com a mente de Cristo ativada, meu irmão. Com os olhos iluminados. Não tem mais o véu. O véu está aí no sistema. O sistema é que coloca o véu. Eu trouxe aqui um outro vídeo explicando que o sistema é que coloca o véu. Para que as pessoas não vejam a verdade, não enxergam a verdade. Hoje é com clareza. É com clareza. Olha, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos 10 e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, lá no tempo de Paulo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e vida e a incorrupção pelo Evangelho. Está claro ou não está claro? Se não estiver claro, deixa eu clarear mais um pouquinho. Colossenses capítulo 1, versículo 16 até o 20. Versículo 6. Versículo 16, na verdade, né? Deu uma apagada aqui. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas submetem por ele. Tudo foi ele, meu irmão. A minha salvação, a tua salvação, a minha predestinação, os eleitos, a eleição, foi ele. Foi porque nele foi feito todas as coisas. Não é do pastor, não é na pregação do pastor. Olha, a pregação do sistema religioso evangélico, ela terminou lá no primeiro século da era cristã. Terminou lá. Ela começou lá, Marcos capítulo 16, versículo 15, foi a ordenança, o ide que Jesus deu para os discípulos. Depois ela terminou com o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Essa pregação que o sistema prega, que os pastores pregam aí, acabou, meu irmão, já encerrou. Já encerrou. Eles não entenderam isso. Ou entendem e fazem de mal entendido. Não sei, né? Vai saber. Vamos lá. Versículo 18 e 19 e 20. E ele é a cabeça do corpo da igreja. E aqui eles falam que a igreja é a Assembleia, a Deus Amor, Universal, a Reino de Deus. Eles falam que é a igreja, né? E é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todo tenha a preeminência. Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Jesus, habitasse. 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Eu e você, irmão, nós não estamos sendo reconciliados. Nós já nasceu conciliados. Todos que nasceu da cruz para cá já nasceram conciliados, porque lá na cruz ele estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas, incluindo eu e você. Então, nós da cruz para cá, quem nasceu da cruz para cá, já nascemos conciliados.
E lá na cruz foi reconciliados os que nasceram antes da cruz. Todos que nasceram, diz o apóstolo Paulo, os que nasceram antes da cruz foram reconciliados. Nós que nasceu da cruz para cá, os eleitos, os predestinados, já nascemos conciliados com ele. Já nascemos filhos, predestinados, eleitos e salvos. Nós quem? Da Assembleia, da Universal, da Católica, da Batista, da Budista, do Espiritismo, do Candomblé, nós quem? Não, nós, seres humanos, os eleitos, os filhos de Deus. Todos nós. Todos. Quem pertence a uma igreja ou quem não pertence, quem é de uma religião ou quem não é, todos os eleitos, todos os predestinados, todos os salvos. Da cruz para cá, já nascemos conciliado com ele. Está claro ou não está claro? Romanos capítulo 9. Onde é que eu estou, meu pai? Me achei aqui. Romanos capítulo 9, versículo 16. Olha. Assim, pois, isto não depende do que quer. Peraí, deixa eu ler de novo. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Depende de Deus. Só depende dele, meu irmão. Não depende de mim, não depende de você, não depende do pastor, não depende de ninguém. De ninguém. O sistema está cauterizando a mente das pessoas. Na verdade, a mente das pessoas está cauterizada pelo sistema, meu irmão. Infelizmente. O sistema religioso é isso. Aplicam a Bíblia de forma incorreta na vida das pessoas. Eles têm os cultos bíblicos, cultos de ensino, escolas bíblicas, dominicais, tem tudo isso lá. Mas ninguém aprende nada. As pessoas entram lá vazia e saem cheias de enganos, de mentiras e de manipulação. É isso. Isso mesmo. Eu falo sem medo. Porque eu fui de lá, eu sei que lá é assim. Porque eu também fui assim, eu ensinei as pessoas lá. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Vamos lá. Deixa eu correr aqui porque, rapaz, os minutos não espera não. Passa ligeiro. Olha que passa ligeiro essa aqui. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso aqui é uma mensagem antes da cruz, tá? É velho pacto. Eu estou lendo para você aqui uma mensagem lá da lei de Moisés, antes da cruz, da velha aliança, tá bom? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, os filhos de Deus, os eleitos, predestinados, não é da vontade do homem. Não é da vontade minha, nem do pastor, nem de ninguém. Nem sua. Não é da tua vontade. Foi da vontade de Deus. Absolutamente dele. Somente da vontade dele. Só dele. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Foi dele que nascemos. Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos capítulo 9, do versículo 11 ao 13. Olha. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, aonde Deus foi feito a eleição, ele nos elegeu nele. Nós fomos eleitos, segundo a eleição. Ficasse firme não para a causa das obras, mas para aquele que chama, em que foi-lhe dito a ele o maior servirá ao menor. Versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Então, aqui há uma eleição. Uma eleição não de uma forma... como é que eu posso te explicar?
não foi uma eleição, é um grupo de pessoas. Fala assim, não, mas é esse grupo de pessoas aqui é que é o eleito. Não, ele elegeu cada um segundo o teu propósito e cada um individual. É diferente do que o sistema prega, que o sistema prega assim, não, a salvação é individual. A pessoa é que decide se ela quer ser salva ou não. Irmão, é totalmente diferente isso aí. Tá? Isso aí é uma confusão, uma manipulação. O sistema faz, o sistema, eles não entenderam isso aqui, a obra de Deus, que o quê? Que quando nasceu Jacó e Esaú, quem ia nascer primeiro era Esaú, porém Jacó ultrapassa Esaú e nasce primeiro, né? Mas aí eles dizem assim, não, Deus amou mais a Jacó e Deus desprezou Esaú. Não, não é isso, meu irmão. Não foi isso que aconteceu. Foi uma eleição. Deus que elegeu Jacó. Foi Deus que escolheu ele. Deus predestinou ele. O Jacó. Então o que aconteceu? Deus amou a Jacó e odiou Esaú. Só isso. Ele amou a Jacó e odiou a Esaú. Então houve uma escolha, uma eleição. Ele predestinou, ele que escolheu cada um, meu irmão. Não foi um grupo de pessoas. Não, é este grupo aqui. É o grupo da Assembleia, da Universal, da Deus Amor. Não, é se você aceitar Jesus aqui, se você foi ali. Não, Deus ele fez a sua presciência para que agora ele já sabia quem iria aceitar ou não. E os que aceitassem que seriam os predestinados, os eleitos. Não, meu irmão. Deus escolheu cada um desde antes da fundação do mundo. E Deus escolheu cada um no ventre ainda de tua mãe. Entendeu? Não tem livre-arbítrio. Cadê o livre-arbítrio de Jacó? Não teve livre-arbítrio de Jacó, foi Deus. Deus que o escolheu. Entendeu aí? Romanos 6,7. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Então todos os judeus teriam que ser salvos. Todos os judeus já tinham que estar no paraíso, não é isso? Mas nem todos que são de Israel são de Israel. Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então houve uma escolha. Houve uma predestinação. Uma eleição. Nem todos que é de Israel têm a mesma fé. Nem todos os escolhidos, os eleitos, pode dizer que é de um sistema e o outro dizer que é do outro sistema. Você entendeu aí? Esse é o ponto da questão. Claro e simples de entender. Então nós fomos eleitos nele, predestinados por ele, escolhido por ele, meu irmão. Você, eu, todos os eleitos. Foi escolhido um por um através dele. Foi ele que nos escolheu e que nos elegeu nele. Não tem obras. Não tem obras. O sistema está aí pregando. Estamos pregando a obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Irmão, não tem obras. Não foi por obras. Foi pela vontade própria do propósito de Deus. João capítulo 6, versículo 37. Todo. Não é todos, tá? É porque, assim, por quê? Eu quero explicar para você que a pré-eleição, os eleitos, os predestinados, não é um grupo. Dizer assim, é todos que aceitar Jesus, é todos que vêm para a igreja, é todos que for batizado, é todos esses, todos aqueles. Não, meu irmão, aqui está falando todo, não é todos, é todo. Então é individual. Não é a salvação. Olha, a salvação é individual. Não é isso, meu irmão. É todo. O que o Pai me dá virá a mim. Então, cada um que Deus der para Jesus, vai até Jesus. Então, não tem livre-arbítrio, né? Não tem livre-arbítrio. É se Deus quiser. Se Deus não quiser, pronto, já era. Não tem também. Então, não tem livre-arbítrio. Então, todo aquele, o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Então, não tem livre-arbítrio.
Se Deus quiser salvar, ele salva. Se ele não quiser, pronto. Se Deus quiser que você vai a Jesus, pronto. Então foi ele. As pessoas só se aproximam de Jesus se Deus der para ele. Se Deus enviar. Senão, não tem o que fazer. Não tem livre-arbítrio. Não tem escolha. Olha, Deus, eu não quero. Não, mas Deus deu. Não, mas eu não quero. Ah, Deus não deu, mas eu quero ser. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Certo? Versículo 6, capítulo 6, versículo 44. João também. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Não adianta o pastor pregar, anunciar, ó, tem culto da libertação aqui, tem culto da salvação acolá, tem culto da Santa Ceia ali, olha, Jesus vai voltar, você vai para o inferno, você não vai ser salvo. Não adianta, meu irmão. Se não for Deus que mandar a pessoa, não enviar ela, não adianta. Não adianta ninguém fazer nada. É escolha de Deus, é obra de Deus, é Deus que decide. Ninguém pode vir a mim. Jesus estava dizendo que ninguém poderia ir até ele se Deus não mandar. Não pode. Não adianta você correr para a igreja, aceitar Jesus, fazer isso, fazer aquilo, batizar nas águas, tomar ceia, hóstia, fazer isso e obedecer o pastor, obedecer o padre, obedecer o papa, subir escadarias de joelho, fazer sacrifícios, pagar promessas. Não adianta, meu irmão, nada disso. Não adianta se você não foi aproximado de Jesus através de Deus. Se não foi Deus que te mandou até Jesus, não adianta você fazer nada disso. E se foi ele que te mandou, se você já está próximo dele, se você já é um eleito dele, aí é que não precisa você fazer nada disso mesmo. Não precisa sacrifícios, pagar promessa, subir escadarias de joelho, andar quilômetros e quilômetros a pé, jejuar, tomar Santa Ceia. Aí que não precisa mesmo, meu amado. Você entendeu? O tamanho do engano da religião, o quanto a religião engana as pessoas e manipula. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Olha mais um aqui. No versículo 65 do capítulo 6. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Se Deus não conceder, se Deus não permitir, se Deus não enviar, não adianta. Pregar, evangelizar, anunciar. Irmão, isso é tudo papo furado. Tudo engano da religião. Está claro ou não está claro? Ficou com dúvida aí? Me procura. Me procura, eu estou aqui para isso. Quero finalizar contigo esta mensagem aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que formasse no ventre, te conheci. Jeremias. Deus estava dizendo para Jeremias, olha Jeremias, antes, Jeremias, que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Então, Jeremias teve escolha, teve livre-arbítrio aqui de decidir, não, eu não quero. Não, só me escolheu para me ser profeta, mas eu não quero. A minha escolha é não querer. Não adianta, meu irmão. Deus já tinha conhecido ele antes do ventre. Ó, antes que te formasse no ventre de quem? Da mãe dele, na barriga da mãe dele, antes dele ser concebido, ser formado lá dentro da barriga da mãe dele, Deus já tinha conhecido ele e já tinha chamado ele. Entendeu, irmão? Então, esse sistema, meu irmão, ele é um sistema corrupto e manipulador. Sistema religioso evangélico, quero finalizar contigo aqui dizendo assim, que o sistema religioso evangélico tinha tudo para ser uma obra perfeita. Eles têm a Bíblia, eles têm as pessoas, mas eles conseguem estragar tudo. Eles tentam, né, estragar a obra perfeita de Cristo lá na cruz, mas eles não conseguem, mas eles tentam.
Eles pulam por cima, eles manipulam um texto aqui, manipulam outro ali, eles vão lá no velho pacto, né? Que aqui esse texto de Jeremias, que é um texto lá do velho pacto, mas eles arrastam para dentro da igreja. Olha, Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa, varão, Deus tem promessa, varoa, Deus te conheceu desde antes do ventre da tua mãe, que tu formasse no ventre da tua mãe, que Deus te chamou, que Deus te escolheu, o que você está fazendo aí no mundo? Venha para a igreja, venha aceitar Jesus, venha aceitar o propósito de Deus, a promessa de Deus na tua vida. É assim que eles pregam. É assim que eles ensinam, meu irmão. É manipulando, é fazendo a mente das pessoas, é enganando elas. Mas, mais uma vez eu digo, nós do Evangelho da Graça estamos aqui trazendo a claridade, a luz para você. A libertação para você ser livre desse sistema, para você se libertar desse sistema. Fujam desse sistema que engana e que manipula. Amém? Agradeço a você que acompanha, que assiste os vídeos no YouTube, Kawaii, TikTok, Facebook, no WhatsApp. Quem vê lá no WhatsApp tem o meu número. Se quiser tirar dúvida, pode me ligar, pode mandar mensagem. Eu estou para tirar dúvida. Você que é evangélico, você que é católico, você que não pertence a nenhuma religião, mas de repente você precisa entender alguma coisa, eu estou aqui para explicar para você. Hoje mesmo eu estava ali respondendo várias, inúmeras mensagens enviadas lá no TikTok. Então eu estava ali respondendo as pessoas hoje, os comentários. Eu estou aqui para isso. Não para debater. Eu não debato com ninguém. Eu trago os textos bíblicos e explico. Agora, se a pessoa quer entender ou não, problema dela. Se elas decidem me criticar, problema delas. Se elas decidem querer debater, problemas delas, eu não debato. Eu trago as verdades, elas estão aqui. Essa Bíblia que eu uso aqui é a mesma Bíblia que vocês usam. É a mesma Bíblia que os pastores lêem para vocês. É a mesma Bíblia que os pastores usam nos cultos de ensinos, nas escolas bíblicas, nos cultos de terça-feiras, de quarta, de quinta, ou nos cultos de domingo de manhã na escola bíblica dominical, domingo à noite nos cultos, que eles fazem lá os cultos da família, o culto das mulheres, dos varões, o culto dos jovens. Eles fazem tudo isso, eles têm todo um sistema lá, e eles usam a Bíblia. Então, esta Bíblia aqui é a mesma que você lê aí na igreja evangélica, é a mesma que você lê na igreja católica. É a mesma Bíblia. Entendeu? Só que é usado de uma forma manipuladora para enganar as pessoas. Mais uma vez eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Não deixa de assistir os vídeos. Vai lá no YouTube, o vídeo completo. Dá um hype lá. Assina o canal, dá um clique no sininho para que você não perca as atualizações, os vídeos novos. Compartilha. Você que entende, você que concorda, compartilham também. Eu agradeço. Vamos fazer esse trabalho crescer, vamos anunciar, vamos libertar as pessoas da religiosidade. Tem muitas vidas dentro das igrejas sofrendo, aprisionadas, mas elas não conseguem sair de lá. Elas querem sair de lá, mas elas não conseguem, porque o sistema lá está amarrado. Elas estão acorrentadas lá. É uma cadeia que aprisiona as pessoas.